Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus, hoje um dia um pouco mais frio, repentinamente mais frio, mas que bom que você está aqui, que bom que você nos acompanha de casa também. Nós nos reunimos com a convicção de que o Senhor há de falar aos nossos corações e há de nos instruir na sua preciosa, na sua poderosa palavra. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, segundo aos Coríntios, o capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 3 a 11. Segundo aos Coríntios 1, de 3 a 11. E eu gostaria de dar o seguinte título à minha fala desta noite: não desperdice o teu sofrimento. Não desperdice o teu sofrimento. Segundo aos Coríntios, o capítulo 1, versículos 3 a 11, o texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão terrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará. Com a ajuda também das vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça mais uma vez, nós vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua preciosa palavra que foi lida neste momento. A nossa expectativa e o nosso anseio é de que o Senhor fale conosco por meio da mensagem anunciada nessa noite, que nós sejamos encorajados na nossa caminhada contigo, que nós não desprezemos os nossos sofrimentos, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale direto aos nossos corações, que a Tua seja a única voz a ser ouvida neste momento e neste ambiente, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não desperdice o teu sofrimento. Há algumas semanas, não muitas, eu fui acometido de dengue. Alguém aqui já teve dengue? Muito agradável, né? Que sensação terrível. Começou na segunda-feira, na parte da tarde. Comecei a me sentir meio esquisito, o corpo com um mal-estar diferente,
Sabe aquela sensação que a gente tem quando sabe que vai ficar doente, sabe que não vai, que alguma coisa não está muito bem e que ainda vai piorar um pouquinho? Eu me senti desse jeito naquela segunda-feira. Mal-estar, coloquei o termômetro para aferir a temperatura, mas a temperatura estava normal. E dentro de mim a sensação era, tem alguma coisa que não está muito legal. Eu acho que eu estou ficando resfriado. A segunda-feira terminou com esses mesmos sintomas e chega a terça-feira de manhã. E eu acordo já com 38,5 de febre. Uma dor terrível pelo corpo, dor nos olhos. E eu pensando, isso não pode ser resfriado. O que será isso? Tomava o antitérmico e a febre não baixava. O tempo foi passando e, na verdade, a febre aumentou, chegou aos 39 graus. Até que na quarta-feira minha esposa me sugeriu, olha, parece dengue, você devia ir ao hospital. Você devia procurar um hospital para tomar um soro, para tomar alguma medicação, porque você ficar aqui em casa não está sendo muito bom. Então, com todo aquele mal-estar, com toda aquela dor no corpo, vontade de ficar deitado o dia inteiro, eu me levantei, fui ao hospital. Fiz alguns exames, fui consultado e, de fato, estava com dengue. Que sensação horrível! Não tinha uma posição que fosse confortável, não tinha um jeito de estar que não doesse. Apetite nenhum. E, na verdade, naquela semana eu passei 3 dias com apenas uma manga e muito líquido. E assim foi o restante da semana, até que, dado o período, dado o prazo de recuperação, a saúde e o vigor começaram a voltar e, graças a Deus, eu me recuperei daquilo. Mas foi uma semana muito intensa pessoalmente. As pessoas que estavam lá em casa comigo, minha esposa, minha sogra, minha filha, em nada tiveram a sua rotina afetada, em nada tiveram a sua saúde física afetada. Mas eu, que estava acometido de dengue, não aguentava nada. Para mim, pessoalmente, foi um momento de muito sofrimento. Foi um momento de sofrimento físico, por conta da febre, por conta das dores no corpo, nos olhos, todo o mal-estar. Um momento de sofrimento para mim. E a grande verdade é que, ainda que você não tenha tido dengue, embora vários dos que estão aqui já tenham tido, sem dúvida alguma você entende a sensação e a angústia que o sofrimento traz. Sem dúvida alguma, ainda que você não tenha sido acometido por dengue ou por nenhuma outra doença, enfermidade que te derrubou na cama, sem dúvida alguma você já experimentou algum tipo de sofrimento na sua vida. Seja o sofrimento por conta de um relacionamento que não deu certo, seja o sofrimento por causa de um problema enfrentado e vivido dentro da sua família, o sofrimento por causa de uma questão emocional que te angustia, que te pressiona o peito. Os motivos, as causas que podem nos levar ao sofrimento são inúmeras. Mas uma coisa é fato para todos nós. Todo ser humano experimenta em algum momento da sua vida, e em mais do que um momento, o sofrimento. Mas, infelizmente, para a espécie humana, para a raça humana, nós não lidamos muito bem com o sofrimento. E nós passamos pelo sofrimento, quando a gente entra no sofrimento, o único pensamento que muitos de nós têm é: eu quero me ver livre disso. Eu quero sair desse sofrimento, eu quero interromper esse ciclo. E nós não nos damos conta de que o sofrimento, que é inevitável na nossa vida, apresenta em si mesmo oportunidades de crescimento. Muitas vezes nós passamos por um período de dificuldade, um período de angústia, de tribulação,
E tudo o que nós conseguimos enxergar é: eu quero sair desse sofrimento. O sofrimento ainda não terminou. O sofrimento ainda não passou para nós, ainda não é passado na nossa vida. E nós, por não nos darmos conta disso, perdemos a oportunidade de extrair lições preciosíssimas que nos preparam para a vida. Lições preciosíssimas extraídas do sofrimento, seja ele de qual aspecto for, que nos fazem ser pessoas melhores. Mais do que isso, nos fazem ser cristãos e cristãs mais amadurecidos. A triste verdade é que, ainda que todos nós experimentemos em algum momento das nossas vidas o sofrimento, muitas vezes nós desperdiçamos o nosso sofrimento, porque tudo que nós conseguimos enxergar e tudo aquilo em que conseguimos pensar é: eu quero sair logo disso. Eu quero que isso passe logo. O restante não importa, o que importa é que eu quero que o meu sofrimento termine, porque eu não aguento mais, porque não dá para levar mais a vida desse jeito. Mas quando a gente olha para esse texto que foi lido, 2 Coríntios, o capítulo 1, Deus, na sua infinita misericórdia, com a sua voz amorosa, nos ensina a não desperdiçar o nosso sofrimento. Sofrimento é inevitável na minha vida e na sua vida. Em algum momento, de uma forma ou de outra, você vai sofrer. A pergunta é: quando esse sofrimento passar, você vai ser um cristão mais amadurecido? A sua fé vai estar mais fortalecida? Ou tudo o que você vai poder dizer a respeito do sofrimento é: graças a Deus que passou? Desse texto nós conseguimos extrair 3 lições a respeito do sofrimento, para que, aplicando as nossas vidas, para que, entendendo e enxergando o sofrimento de uma outra perspectiva, nós possamos justamente não desperdiçar os momentos de angústia e aflição que inevitavelmente teremos, para que nós consigamos encarar os momentos de luta de uma outra forma, aproveitando, ainda que esteja doendo, ainda que seja pesado, ainda que seja difícil de encarar, nós consigamos aproveitar da melhor maneira possível. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite 3 lições para que nós não desperdicemos o nosso sofrimento. Em primeiro lugar, o que eu e você precisamos saber a respeito do sofrimento é que o sofrimento nos prepara para nós sermos usados por Deus. O sofrimento te prepara para você ser usado e usada por Deus. É exatamente o que dizem os versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Paulo está falando aqui a respeito de sofrimento, tribulação, angústia. E se tem alguém que poderia falar a respeito desse tema com muita propriedade, é o apóstolo Paulo. Se você abrir comigo nesse mesmo livro, no capítulo 4, versículos 7 a 9, você vai ter um tipo de ideia do sofrimento que Paulo experimentou. Segundo aos Coríntios 4, 7 a 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados.
Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Se você for comigo no capítulo 6 dessa mesma carta, no versículo 4, você encontra ainda mais exemplos do tipo de sofrimento a que Paulo foi submetido, segundo os Coríntios 6, a partir do versículo 4. Antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns. Se tem alguém que podia falar com propriedade a respeito de sofrimento, esse alguém era Paulo, que experimentou diversos tipos de sofrimento na sua vida: prisão, tumulto, chicoteamento, naufrágio, calúnia. Mas quando a gente começa a compreender a visão que Paulo tinha do sofrimento, a nossa realidade, a nossa perspectiva começa a mudar. Porque Paulo nos ensina nesse texto que nós lemos, segundo aos Coríntios, o capítulo 1, que o sofrimento, quando não é desperdiçado, ele nos prepara para que nós possamos ser usados por Deus. Eu sei que você quer ser usado por Deus, eu sei que você quer ser usada por Deus. Parte do seu preparo, parte do meu preparo, para que nós possamos de fato ser usados, envolve o sofrimento. Paulo diz: nós consolamos os outros a partir de uma consolação que nós recebemos do próprio Deus. Se nós precisamos receber algum tipo de consolo, algum tipo de encorajamento do Senhor, é porque, sem dúvida alguma, nós estávamos passando por momentos de tribulação, por momentos de angústia, por momentos de dificuldade. Nós sofremos, nós experimentamos lutas, e somente por causa disso, ou principalmente por causa disso, o Senhor pode nos usar para abençoar outras pessoas. Porque você um dia sofreu e foi preparado para isso, o Senhor pode te usar como instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Porque nós passamos por momentos de dificuldade, nós somos preparados pelo Senhor para oferecer consolo a pessoas que sofrem. E esse é um ministério extremamente importante na vida do cristão. Na verdade, é o ministério do próprio Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador. Olha que maravilhoso, o grande Consolador que nos consola, muitas vezes o faz por intermédio de outras pessoas que sofreram. O grande Consolador a quem nós clamamos, pedindo intervenção nas nossas vidas nos momentos de sofrimento, muitas vezes escolhe oferecer o seu consolo por meio daquelas pessoas que já passaram pelo mesmo tipo de sofrimento. O sofrimento inevitável na nossa vida nos prepara para ser usados por Deus. Leio uma breve história que de alguma forma ilustra isso. Um homem relata o seguinte: quando eu estava no colégio, meu pai faleceu repentinamente. Faltavam apenas 2 dias para minha formatura do ensino médio. Naquela época da minha vida, eu era ainda um bebê na fé, imaturo e raso. Eu ainda estava dando os primeiros passos com Cristo, e tudo o que me importava naquela época era não ir para o inferno. Mas, de repente, o meu pai morreu. Eu me encontrei num lugar e de um jeito em que eu nunca havia estado antes. Eu precisava ouvir Deus falar comigo. Eu queria saber o que Ele tinha a dizer sobre essa situação. Eu queria saber como Ele ajudaria a mim e a minha família nesse momento difícil. Então eu orei e esperei que Deus falasse comigo.
As horas foram passando até que chegou o momento do culto fúnebre. A capela estava lotada. Eu me coloquei perto do caixão com a minha mãe e minhas 2 irmãs mais novas. O pastor falou, mas eu não me lembro bem do que ele disse. Eu continuei esperando que Deus falasse comigo. Então o culto terminou, todos passaram por nós e ofereceram palavras de condolências e encorajamento. Lágrimas foram derramadas, abraços foram oferecidos, palavras foram ditas. Eu não me lembro do que ninguém me disse naquela época, mas eu continuava esperando que Deus falasse comigo. Então, de repente, eu vi Priscila, uma amiga minha de infância. Ela tinha a minha idade, nós estávamos juntos no grupo de jovens. Quando ela chegou até mim, ela não disse uma palavra sequer, mas ela tinha os olhos marejados, cheios de lágrima. Ela simplesmente me abraçou e foi embora. E nesse momento, eu ouvi Deus falar. Nesse momento eu ouvi Deus falar porque, alguns meses antes, eu havia estado naquela mesma capela por conta de um outro culto fúnebre, o do pai de Priscila. Naquele momento, ela soube exatamente o que eu estava sentindo e o seu abraço foi como um abraço do próprio Deus. Essa é a dinâmica e a realidade da vida cristã. Assim como nós somos consolados por Deus e somos marcados nessa vida, ao mesmo tempo nós somos capacitados a estender a mão e a ser bênção, ser canal de bênção e de consolação na vida de outras pessoas. Quando a gente percebe isso, todo momento de sofrimento passa a ter o seu valor. Não é simplesmente encarado como um momento ruim do qual a gente quer simplesmente se livrar e quer deixar para trás. O sofrimento, em primeiro lugar, nos prepara para nós sermos usados por Deus. Você está comigo até aqui? Mas há ainda uma segunda lição que nós conseguimos extrair desse texto para que não desperdicemos o nosso sofrimento. Em segundo lugar, o sofrimento nos leva a depender de Deus. O sofrimento nos leva a depender de Deus, é exatamente isso que dizem os versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10 dizem: na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que nós esperamos e ele ainda nos livrará. O sofrimento nos leva a depender de Deus. O sofrimento de Paulo foi tão intenso, tão grande, tão forte, que em determinado momento ele chegou a perder esperanças com relação à sua própria vida. Em alguns momentos ele pensou: esse é o meu fim, não vou ver outro amanhecer aqui. E diante dessa angústia, diante dessa aflição e desse sofrimento, o que ele conseguia dizer é o que está lá no versículo 9, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Quando nós não desperdiçamos o nosso sofrimento, é isso que a gente encontra. A verdade de que nós dependemos de Deus. O ser humano não gosta de sofrer. Não há ninguém que goste de sofrer. Mesmo as pessoas que vão até o mais extremo e cometem o suicídio, como nós ouvimos no domingo à noite, as pessoas que cometem o suicídio não querem dar um fim à vida, elas querem dar um fim ao sofrimento. O ser humano
tem a tendência de fazer qualquer coisa para se livrar do sofrimento. Quem tem dores de cabeça, dores em alguma parte do corpo crônicas, constantemente toma remédios, constantemente busca outras alternativas, busca outras possibilidades para se ver livre daquela dor. Na semana em que eu estava com dengue, eu fui ao hospital 2 vezes. Ninguém gosta de ir para o hospital, ninguém gosta de ter a sua mão, o seu braço furado e de ficar lá deitado 2, 3, 4 horas tomando soro, quando não é necessário virar à noite no hospital. Ninguém gosta de sofrer. E na busca, na tentativa de nos livrarmos do nosso próprio sofrimento, a gente vai buscando alternativas. A gente tenta uma coisa, tenta outra, tenta o remédio, tenta outro remédio, tenta conversar com uma pessoa, tenta refazer o relacionamento, tenta uma nova abordagem. Nós tentamos e esgotamos as nossas possibilidades na tentativa de nos livrarmos do nosso sofrimento. Mas a gente é limitado. A gente tenta, mas em algum momento a gente percebe, não dá mais. O que eu tento fazer não está resolvendo, continuo com dor, o meu relacionamento continua falido. No meu trabalho, o sofrimento ainda persiste, dentro da minha casa, a luta ainda continua. E é nesse momento que a gente percebe, quando não desperdiçamos o sofrimento, percebemos, eu preciso de Deus. É por isso que o sofrimento tem a tendência de nos fazer orar mais. A gente tenta, a gente insiste, a gente luta, mas muitas vezes o que a gente consegue fazer e faz com muita frequência é dizer, Deus, tem misericórdia. Inclusive em voz alta, eu me lembro nessa semana em que estive enfermo, deitado na cama, sem conseguir ler, sem conseguir fazer nada. Algumas vezes, quase que num gemido, eu falava, Deus me ajuda, Deus me ajuda, na tentativa de expressar o seguinte, remédio não está funcionando, ida ao hospital não aliviou, ficar deitado aqui não está resolvendo, eu não consigo, Deus, por favor, me ajuda. Mas a gente só percebe isso, a gente só percebe a dependência que nós temos de Deus, quando nós estamos atentos para o benefício que o sofrimento pode trazer na nossa vida espiritual. Quem passa por um grande sofrimento, por um momento de tribulação intensa, tem a oportunidade, ainda que haja a dor, ainda que haja a tristeza, ainda que as lágrimas venham, quem passa por um momento de tribulação intensa, tem a oportunidade de clamar ao Senhor com mais intensidade. E se a gente passa pelo sofrimento sem clamar mais a Deus, sem buscar mais ao Senhor, sem depender mais dEle, é desperdício de sofrimento. O sofrimento é inevitável. A pergunta é, quando ele vier para você, você vai correr para os braços do Senhor, você vai clamar a Ele, ou você vai tentar com todos os seus recursos e é isso, tomara que passe logo. O sofrimento, quando não desperdiçado, nos ensina e nos leva a depender de Deus. A depender de Deus. Se você está sofrendo, busca o Senhor. Ele cuida de você, Ele consola você, Ele encoraja você. Não deixe que o seu sofrimento seja em vão. Não deixe que o seu sofrimento seja simplesmente um momento do qual você quer se ver livre, mas não recorre a Deus. O sofrimento serve para nos levar à dependência de Deus. Terceiro e último lugar, terceira lição que nós extraímos, que nos levam a ver o sofrimento de uma outra perspectiva. Eu aproveito para perguntar, você está comigo até aqui?
Em terceiro lugar, o sofrimento nos lembra de que aqui não é o nosso lugar. Eu e você estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso destino, aqui não é a nossa parada final. Esta terra, este mundo, não são o nosso lugar. A gente está aqui, mas a nossa vida é como um vapor, é como uma fumaça que logo se desfaz. E o sofrimento, quando bem aproveitado, quando não desperdiçado, serve para nos lembrar disso. Quando a gente tem o coração angustiado, tem a alma apertada, tem o peso dos dias e o peso do sofrimento sobre os nossos ombros, nós somos relembrados de que aqui não é o nosso lugar, de que todo sofrimento um dia vai chegar ao seu fim. Por maior que seja, por mais intenso que seja, todo sofrimento vai encontrar o seu fim. E isso deve servir de encorajamento para nós quando passamos por esses dias difíceis. Estamos aqui de passagem, mas nós caminhamos, se fomos salvos por Cristo Jesus, para um lugar em que não haverá choro, para um lugar em que não haverá tristeza, para um lugar nós caminhamos em que não haverá sofrimento. E os momentos em que o nosso corpo, a nossa alma é angustiada nessa terra, devem servir para nos lembrar disso. Devem servir para nos lembrar que daqui a pouco a gente vai se encontrar com o nosso Salvador. Daqui a pouco, tudo isso que nos aflige nesse mundo vai cessar, não vai mais ter peso nas nossas vidas, não vai mais nos afetar de maneira negativa. Daqui a pouco, só mais um pouco. Ainda nessa semana, enquanto eu estava de cama, meus pais foram me visitar todos os dias, e o texto no qual eu meditava era o texto de Paulo aos Filipenses, quando ele diz lá no capítulo 1, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que convicção Paulo tinha! A vida dele era para Cristo, e ainda que ele morresse, ainda que o sofrimento dele fosse extremo e levasse ao fim da sua vida, não era prejuízo, era lucro. E eu brinquei com a minha mãe. Uma vez, quando ela estava saindo do quarto, eu falei, mãe, eu não sei se eu vou sair dessa. Se eu não resistir, saiba que eu te amo, foi muito bom ter sido seu filho. E ela, claro, disse para mim, não fala bobagem, meu filho. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Ainda que eu tenha dito em tom de brincadeira, é uma realidade que deve ser considerada com seriedade nas nossas vidas. Ainda que o nosso corpo seja destruído, ainda que o sofrimento seja extremamente intenso, ele vai chegar ao fim, porque o viver é Cristo e o morrer, a penalidade máxima, o fim das nossas vidas, é lucro para nós. É o momento em que nós nos despedimos desse corpo mortal, o momento em que nós nos despedimos de toda tristeza, de toda lágrima, e entramos no nosso descanso eterno. O sofrimento serve para nos lembrar disso. O sofrimento, ele grita para nós, olha, está ruim aqui, mas não vai ser para sempre ruim. Daqui a pouco vai acabar. Se você teve um encontro com Cristo verdadeiro, daqui a pouco vai acabar. E o sofrimento grita o contrário também para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Está ruim aqui? Se você não mudar, daqui a pouco vai piorar. Se está sofrendo aqui e você não se encontrar com Cristo, daqui a pouco não vai ser melhor para você. Sofrimento, quando não é desperdiçado, vem para nos relembrar disso. Deus nos encoraja, por meio da sua palavra, a aguentar firme,
a saber que, de fato, toda luta, toda tribulação, todo sofrimento que enfrentamos aqui, eles estão produzindo para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento vem para nos lembrar, vem para te lembrar de que o seu lugar não é aqui. Se você está sofrendo agora, saiba que daqui a pouco vai passar. Ainda que leve a sua vida inteira, essa luta específica sua, ela vai chegar a um fim, porque o seu lugar não é aqui. O seu lugar está reservado com Cristo ao lado de Deus Pai. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar de uma forma muito especial por você que está passando por algum tipo de luta, por algum tipo de angústia, de sofrimento, e gostaria de orar comigo nessa noite. Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos para que eu possa te identificar. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. O seu lugar não é aqui. Não desperdice o seu sofrimento olhando apenas para ele. Saiba que o seu futuro com Cristo ao lado de Deus é glorioso. É um futuro de paz, um futuro de descanso, um futuro de alívio, porque o seu lugar não é aqui. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque ainda que o sofrimento faça parte da existência humana, ainda que não haja um ser humano sequer que se veja absolutamente livre de sofrimentos durante a sua caminhada neste mundo, nós te louvamos porque o Senhor vem nos relembrar por meio da Tua palavra, que o sofrimento não precisa ser um momento ruim nas nossas vidas, que não nos acrescenta nada. O Senhor vem nos relembrar e nos ensinar de que o sofrimento pode ser bem aproveitado, se for de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós te louvamos porque ainda que passemos por tribulações e aflições nessa vida, o Senhor não nos deixa desamparado, mas pelo contrário nos ensina que por meio desse sofrimento nós estamos sendo trabalhados por Ti para ser canais de bênção na vida de outras pessoas, para que assim como nós somos consolados por Ti, nós possamos consolar outras pessoas. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos porque por meio do sofrimento, o Senhor nos ensina e nos leva a depender mais de Ti, o Senhor nos leva a dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Por meio do sofrimento, o Senhor nos leva e nos convida a uma conversa mais íntima contigo, e por isso nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos ainda, porque por meio dos sofrimentos, o Senhor vem nos relembrar de que é algo temporário, de que o nosso destino eterno, de que a nossa parada, a nossa estada final é num lugar onde Ele não existe, onde não há choro, não há lágrimas e não há ranger de dentes, e por isso nós te louvamos, Pai. E nesse momento, de uma forma muito especial, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã que levantou uma de suas mãos por estar enfrentando o sofrimento. Que estas verdades extraídas da Tua palavra sirvam de consolo, sirvam de encorajamento, sirvam para revigorar as forças e dar um ânimo novo, para que o sofrimento que ainda existe seja encarado de uma outra maneira, Pai. Para que esse sofrimento que ainda se faz presente não seja desperdiçado, mas que, pelo contrário, traga glória para o Teu nome, Pai. De uma maneira muito especial, nós te apresentamos a vida do nosso querido irmão Elias, que apresenta uma
luta com a sua saúde, que o Senhor estenda as tuas bondosas mãos sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, Elias, Raquel, sua mãe também, que o Senhor esteja trabalhando para a tua glória na vida dele e daquela família, Pai. Não permita que a palavra que foi anunciada nessa noite, o texto que foi lido, seja roubado dos nossos corações, mas que o Teu Santo Espírito continue trabalhando ele nas nossas almas, nas nossas vidas, para que muito fruto ainda seja produzido, Pai. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas agora, que nós nos aproximamos do final do culto, e agora nós choramos pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.